Bom dia a todos. O Dr. Rodrigo já disse que meu nome é Diogo, promotor de justiça, que cheguei a quarta-feira passada aqui na comarca. Grande prazer estar falando com vocês aqui. Primeiramente agradeço pelas palavras ao prefeito Everson, é um prazer poder compartilhar aí essa comunidade. Tenho certeza que é um povo trabalhador, ordeiro, e que vou procurar dedicar todos os meus esforços para que assim prossiga. Agradeço a oportunidade da doutora Gleise. Eu recebi o convite às 6 horas da tarde ontem, mas não por falha da doutora Gleise, que ficou a tarde inteira no fórum, mas eu estive em audiência a tarde inteira, então até peço desculpas porque eu não cheguei a preparar nada, como bem preparou o doutor Rodrigo aqui para conversar com vocês. Vou trazer alguns aspectos práticos, trocar uma ideia, passar algumas mensagens para os senhores do que a gente vê no dia a dia. Agradeço também ao doutor Rodrigo pelas palavras, pela palestra. Muito vai contribuir aí com essa juventude da comarca, aos pais, alunos, professores que aqui estão presentes. Meus sinceros agradecimentos. Bem, depois de tudo isso que foi dito aqui pelo doutor Rodrigo, pela doutora Gleise, fica difícil até falar de tão completa que foi a palestra, Mas eu quero trazer algumas mensagens aqui do que a gente pode contribuir aqui com vocês. A primeira delas, eu tenho que explicar, porque muita gente não sabe. Muita gente sabe o que um juiz faz, mas não o que um promotor, o que o Ministério Público faz. Todo mundo às vezes pergunta, mas o juiz é quem julga. E o promotor, o que o promotor faz? Ninguém sabe direito o que o promotor faz. Às vezes vai no fórum, tem o juiz e tem o promotor. Às vezes acha que o juiz é mais que o promotor, o promotor é mais que o juiz, mas ninguém sabe direito o que o promotor faz. Então, antes, deixa eu apresentar rapidamente o que o Ministério Público faz. A gente costuma dizer que todo mundo sabe o que é um advogado, O Ministério Público, o que o Ministério Público é? É um advogado da sociedade. Nós atuamos, nós somos pagos para atuar na defesa dos senhores, todos, desde os mais pequenos até os maiores, Então a gente atua, por exemplo, quando uma pessoa comete um crime, quem que vai lá e denuncia essa pessoa? Vai colocar ela na cadeia? O doutor Rodrigo é quem apura o crime. Quem que vai convencer o juiz de que essa pessoa tem que ser condenada, que ela tem que ser presa? O Ministério Público. Se tem um crime, desmatamento ambiental, quem que vai atuar na defesa do meio ambiente, vai procurar reconstituir o dano que foi causado? O Ministério Público. Se tem desvio de recurso público, quem que vai tentar recuperar recurso público? Ministério Público. Infância e juventude, crianças que estão aí abandonadas, às vezes os pais abandonam, crianças que estão perdidas aí ao mundo ou que praticam algum crime, que a gente chama de ato infracional. Quem que vai apurar isso? O Ministério Público. E é nesse ponto que eu entro agora para conversar com vocês. Eu sou promotor aqui da infância e juventude, estou chegando há pouco na comarca, na cidade, mas os adolescentes, as crianças que cometem, vou pedir um pouquinho de silêncio aqui, que a gente está meio que deu uma dispersada, porque já está na última palestra, mas é justamente sobre essa questão das drogas. Eu, como promotor da infância e da juventude, a gente lida bastante com essa questão das drogas, principalmente aos pais. A gente está falando com um público aqui, pessoas muito novas, crianças muito novas ainda, não tem nem 12 anos de idade, mas é interessante porque a gente vê que começa justamente nessa idade que começa a ingerir bebida alcoólica, um coleguinha que oferece alguma coisa errada, e fica aquela tentação e às vezes acaba experimentando. E aí vai parar nas nossas mãos, vai parar lá na mão do Dr. Rodrigo, e aí a coisa fica feia, Então a mensagem que eu queria passar para vocês é justamente essa, já que foi dita aqui, de não aceitarem nenhum tipo nunca aceitarem nenhum tipo de convite para bebida, aos pais também essa mensagem, álcool, drogas, porque basta usar uma vez que o caminho é sem volta, O crack, o álcool, que é uma droga lícita que você pode comprar em qualquer lugar, às vezes a gente acha que não dá nada,
de álcool, a pessoa que é usuária de droga, quer usar uma vez e não consegue mais sair, não consegue mais voltar atrás, né? Então, nunca cedam, nunca experimentem, seja um coleguinha que está mostrando alguma coisa, diga não, porque é um caminho sem volta, depois fica maior e vai parar lá na prisão, lá na cadeia, e aí, como é que fica? Ficam os pais chorando, ficam as mães chorando, porque o filho ir para tirar depois é complicado, né? Então não cedam a esse tipo de situação. Eu costumo falar em algumas palestras que eu era promotor no estado de Minas Gerais, e eu falava o seguinte, essa questão que o Dr. Rodrigo falou, que é muito bem colocada, dos professores, dos pais principalmente, tem que respeitar o pai e o professor, né? O tio da sala, né? Ou a tia. Hoje em dia, as crianças, os adolescentes, criou-se uma cultura dos próprios pais também, de jogar a educação, deixar a educação para as escolas, né? E quando as escolas, um professor toma uma atitude mais ríspida, mais rígida, os próprios pais questionarem a atitude dos professores, o que é muito errado. É óbvio que tem excesso, né? Tudo bem, mas é muito difícil isso acontecer, né? Eu tenho o costume de dizer o seguinte, nós temos que retomar essa educação, porque na minha época, que não é tão longe assim, os professores, como diz o Dr. Rodrigo, o professor é a autoridade na sala, né? Em casa é o pai, na escola é o professor. Então, eu tenho o costume de citar um exemplo aqui, até para dar. Muitos pais acham, não, mas poxa, meu filho não me respeita mais. Aí eu pergunto para o pai, mas o que o senhor está fazendo? Ou para a mãe, o senhor deu algum tipo de castigo para ele? Como é que está a situação dele? Ele não vai mais para a aula. Sim, o senhor continua dando dinheiro para ele, deixa ele ser. Vou fazer o quê? Aí ele fala, poxa, aí vai sobrar na mão do conselho tutelar e acha que a gente tem que resolver Ministério Público, delegacia, vai lá na prefeitura, vai procurar ajuda. Os pais têm plena autoridade sobre seus filhos, professores também. Hora que fizer coisa errada, tem castigo. Por exemplo, um pai que vê um filho saindo um dia de semana, 10 horas da noite para ir para a rua e não faz nada, vai esperar o que do filho, né? Quem planta maçã, vai colher maçã, né? Quem planta erva daninha, vai colher erva daninha lá na frente. Então os pais têm que assumir essa responsabilidade, e muito se fala agora, e até algumas leis recentemente ditadas, que acabam, o pessoal às vezes acha que os pais não têm, os próprios professores não têm mais autoridade sobre os filhos, é a lei da palmada, não pode mais bater no filho, não pode mais dar umas palmadas no filho. Não é assim. Não é assim. Eu costumo citar um exemplo, já caminhando para a conclusão aqui, de uma vez um adolescente de 12 anos, vou citar um exemplo aqui de Joãozinho, nome fictício, me procurou lá no Ministério Público, não era aqui em Cantagalo. E aí o Joãozinho chegou e falou com a minha assessora, doutor, para minha assessora, eu vim aqui para falar, de manhã, eu vim aqui para falar com o promotor. Quero falar com o promotor. Aí minha assessora, eu estava lá, estava cheio de coisa, estava um dia bem agitado. Aí ela falou, o Joãozinho, só quero falar com o promotor. Não, pode falar comigo, diga qual é o seu problema que eu vou resolver para você. Só fala com o promotor, não fala com mais ninguém. Pois bem, ela me ligou, o Joãozinho só quer falar com o senhor, não fala com mais ninguém. Então, manda o Joãozinho subir aqui, vamos conversar com o Joãozinho, né? Lá vem o Joãozinho, doutor, sentou lá com uma cara nervoso, doutor, eu fui espancado, doutor, fui espancado. Poxa, é um fato grave, não sei o que aconteceu, mas o que aconteceu, Joãozinho, o que você fez? Não fiz nada, Minha mãe foi lá e me bateu, me agrediu, com as costas tudo roxas aqui. Isso não está certo, doutor. Eu vi na televisão que isso não está certo. Não pode. Por isso que eu vim procurar o promotor. Pois bem, vamos lá. Qual é o número da sua mãe? Que eu vou ligar para sua mãe. Aí ele já ficou meio.
passou o telefone para mim, eu liguei para a mãe do Joãozinho. Dona Maria, nome fictício, estou inventando o nome. Dona Maria, vem aqui na promotoria, eu preciso falar com a senhora. E quando chama na promotoria e chama na delegacia, já fica bem assustada, né? É coisa errada. Lá chega a Dona Maria, toda assustada, já entrou no meu gabinete pedindo desculpas. Doutor, desculpa. Calma, Dona Maria, sente-se, toma uma água, vamos ver o que aconteceu. Me conta o que aconteceu. O Joãozinho disse que não fez nada e que a senhora espancou ele, né? Doutor, eu vou falar a verdade. Pedi desculpa mais uma vez, mas eu vou falar a verdade. Ele queria sair era 10 horas da noite, uma quarta-feira, ele ia ter aula no dia seguinte e queria sair para a rua. Fazer o que? Eu não sei. Coisa boa não era. Eu falei não, e ele me questionou, falou que ia sair de qualquer jeito. Eu fui lá, falei que não ia sair, ele me falou que ia sair de qualquer jeito, eu fui lá e dei umas palmadas nele. Peguei meu chinelo e dei palmada no bumbum dele. E aí eu só olhei pro Joãozinho, espancamento é o Joãozinho só olhou e falou, puxa. Foi isso mesmo que aconteceu, Joãozinho? Foi isso mesmo. Falei, poxa, Dona Maria, mas senhora, como é que a senhora foi fazer isso com o Joãozinho? Olha aí, ele estava chorando aqui do meu lado. E ela ficou com os olhos brilhados. Nossa, desculpa, doutor, desculpa, eu só queria, a minha intenção era boa. Poxa, Dona Maria, a senhora não tinha que ter dado 2 palmadas, né? A senhora tinha que ter dado 10 palmadas no bumbum dele, poxa. Está completamente errado essa emoção que a gente tem, né? De achar que a mãe não pode mais dar palmada, uma professora não pode dar mais um castigo, né? Pergunta, o Joãozinho estava lá com as marcas nas costas? Não estava nada, tudo mentira, né? E até a hora que eu perguntei para ele, que eu dei a bronca na mãe dele inicial, ele já estava até olhando para a mãe assim, agora você vai levar, hein? No final das contas, ele achando que estava certo. Você vê como a gente inverteu as coisas, né? A mãe achando que estava errada de corrigir o filho. Aí vocês vão pensar, poxa, doutor, então a minha mãe pode me espancar? Não é essa a mensagem, é claro. Tudo tem o seu limite, mas uma correção, um castigo para correção, isso não existe. Muita gente vem questionar a gente, poxa, doutor, não posso fazer nada com meu filho. É claro que pode. A responsabilidade é dos pais, né? Então fica essa mensagem dos pais. Não adianta querer jogar o problema, digamos assim, para a gente, sem antes corrigir em casa. Ou os professores, é a reclamação comum aqui dos professores, acredito que aqui não seja diferente disso. Os pais querem atribuir a educação à escola, deixa para a escola. Aí a escola faz alguma coisa, está errado, né? Não é bem assim. Mas é isso, eu queria dar uma mensagem, nós vamos voltar a conversar, marcar com a doutora Gleise, a gente pode marcar uma próxima palestra, até no tribunal do júri, lá para vocês conhecerem, no fórum, com a doutora Cíntia, com a juíza. Mas a mensagem é essa, de que a autoridade, os pais têm autoridade, os professores têm autoridade, e drogas não, jamais, bebida alcoólica não, jamais, porque não vai levar vocês a lugar nenhum, né? Então fica meus sinceros agradecimentos, né, a todos aqui, espero poder ter contribuído com vocês e me coloco à disposição. Caso vocês queiram, tem algum problema, às vezes algum pai, ou às vezes adolescente, quer conversar, quer conhecer o nosso trabalho, o que o Ministério Público faz. Nós trabalhamos no fórum, manhã e à tarde, as portas estão abertas, assim como da delegacia, do Dr. Rodrigo, ele colocou, as portas estão simplesmente abertas. Não se sintam com receio de procurar juiz, promotor. Às vezes as pessoas ficam com medo. Parece que a gente é meio alienígena, assim, né? Parece que vai morder. Não se sintam com qualquer receio de nos procurar na unidade de Cantagalo. Nós estamos abertos para vocês, nós trabalhamos para vocês. Nós somos pagos para atendê-los, todos vocês. Então, sintam-se abertos, já tem essa mensagem principalmente aos pais, mas também fica as crianças, os adolescentes que podem nos visitar. O Ministério Público é um parceiro de vocês, que sempre vai estar ao lado de vocês. Procurem nossos serviços, nós estaremos lá para atendê-los. A
as crianças um bom dia também aos pais, aos professores, e uma boa aula. Vocês vão retomar a aula ainda hoje? Hoje só tem lanche para vocês. Muito obrigado, senhores. Foi um prazer estar aqui com vocês.